Bora lá, gente. Como fazer para ele me entender? Esse é um assunto tenso. É um assunto tenso, sim, necessário, né? Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente fala grego e o outro francês, né? Pega papel e caneta e anota aí, tá, minha filha? Bora anotar as informações da live. Bora anotar as informações da live e bora mudar mais rápido, tá? Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que tá falando grego, que o outro tá falando francês, ou de que a gente tá falando com a parede, com a porta, com a plasta que não entende, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes a gente chega até a entender o lado dele, o lado, sei lá, a posição dele, a visão dele, mas parece que ele nunca me entende, ou ele nunca te entende, sabe? Tipo, por que que você tá chateado? Por que que você tá triste dessa vez? Ou por que que você tá mal dessa vez? E é muito comum, quando a gente não é compreendida pelo outro, ouvir frases do tipo: você tá fazendo drama, você precisa. Chega até o extremo, né? Você precisa se tratar, você tá louco, você tá viajando na maionese, é coisa da sua cabeça, nada que eu faço pra você tá bom, nada é suficiente, eu já fiz de tudo, eu já não sei mais o que fazer, sabe? Então, são frases que geralmente a gente ouve, e aí se você ouve alguma frase diferente, ou se você já ouviu algumas dessas frases quando ele não te entende, me fala aqui, porque são frases que geralmente a gente ouve quando não é compreendida pelo outro, certo? E, cara, isso dá um BO grande, por quê? Aí eu vou dizer o seguinte, os maiores erros são três, que a gente comete quando não é compreendida. Na verdade, em relação a ele não entender o que você quer dizer para ele. A ele não entender o que você está sentindo. A ele não entender o que você está precisando. O primeiro maior erro em relação a isso é que a gente... Anota aí, o primeiro maior erro, cara. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, Marcela, você passou muito tempo com foco no lugar errado. O primeiro grande erro, anota aí, é que a gente investe muito, mas muito mais energia e tempo em entender ele, ao invés de fazer ele nos entender. Me entender, no caso. Cara, isso, eu vou te explicar o que isso significa. Quando eu trabalhava na defensoria pública, eu atendi centenas de mulheres, né? Fazia mediação de casal e tal. E quem não sabe é que eu trabalhei lá no núcleo de violência doméstica, vara de família, então como psicóloga eu fiz vários atendimentos. E o que chegava para mim era problema de casal. A mulher chega, muito mais as mulheres que chegavam lá, e com problema de casal, briga, arranca rabo, enfim. E quando elas chegavam, elas me narravam tudo sobre eles. O que deixava ele irritado, o que ele fazia, como é que ele era, desde quando, o que ele mudou, como é que foi, o que ela fazia que deixava ele irritado, o que ela fazia que para contornar a situação, enfim, tudo girava muito em torno dele, ela sabia muito sobre ele, ela entendia muito ele, que ele era assim por causa da criação, porque ele era desconfiado porque já tinha sido traído, porque ele era explosivo porque o pai também era assim, porque ele era ciumento por causa daquilo outro, porque ele bebia, que era os amigos que influenciavam, que ele não sei o que, sabia muito sobre ele. E isso é um problema que a maioria, e eu falo de mim, a gente começa a cometer antes mesmo de namorar um homem. A gente foca muito mais em entender. Por exemplo, tem perguntas que eu recebo aqui, Marcela, como é que foi uma pergunta que eu recebi esses tempos na live, que a menina falou assim, Marcela, se ele terminou comigo e logo começou a namorar outra, isso quer dizer que ele só estava comigo por carência ou porque ele nunca me amou? Cara, são perguntas que a todo momento a gente está se fazendo para entender o outro. Eu compreendia muito por que o meu ex era ciumento, inseguro. Eu entendia que tinha questões familiares, eu entendia que tinha, sabe, as situações quando aconteceu um arranca-rabo entre a gente, eu entendia o que ele tinha, por que ele tinha ficado irritado, eu entendia muito. O problema era que eu focava muito mais em entender ele do que fazer ele me entender. Isso é um erro que a maioria das mulheres comete. Para pensar, eu quero que você fique alerta, em estado de alerta daqui pra frente,
procurando entender a sua forma de lidar com essas situações. Como você, naturalmente, sem perceber, fica querendo muito mais entender ele. Por que ele está estressado? Por que ele está assim? Por que ele está assado? O que eu faço que deixa ele assim? Mas por que ele está distante? Mas porque, ao invés de entender a si mesma, sabe? O que isso que ele está fazendo está gerando em mim? Como é que eu estou me sentindo? O que é que eu gostaria de ter? Então, um dos nossos maiores erros, e aí você vai falar, Marcela, tá, mas isso aí não tá fazendo tanta diferença na minha vida. Eu vou te falar que tá. Porque para entender o outro, meu amor, sem você perceber, você gasta tempo e energia. E aí quando você... Aí vem o segundo erro que a gente comete. Por ter dificuldade dele te entender, você acaba desistindo. Você acaba relevando e desiste de expor seu sentimento que realmente você quer. Você até tenta, você chora, você esperneia algumas vezes, sabe? Você reclama. Você muitas vezes chora, você grita, você até tenta, mas você desiste porque você não tem sucesso. E aí você desiste de fazer ele te entender. E aí sabe o nome disso na linguagem popular? Você joga poeira para debaixo do tapete. Relevar a situação, gente, engolir sapo para não engolir um boi, muitas vezes não é a coisa mais inteligente a se fazer. Aí você tenta, e você fala pra ele, mas por que você saiu com os meninos de novo pra beber? Até tarde? E eu fico aqui sozinha e não sei o que. Ele vai falar, ai caramba, mas já fiquei ontem com você o dia inteiro, não tá bom pra você e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aí você fica assim, mas não precisava também você sair e beber desse jeito, chegar tarde desse jeito e não sei o que. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí você fica nessa, né? Aí ele fala, mas como não tem nada a ver com a outra, não aconteceu nada demais, fui lá, saí com os meus amigos, não tem nada demais nisso. Aí vocês ficam tentando mostrar quem que tá errado, tentando mostrar o ponto de vista um do outro, até que chega um momento que muitas vezes você desiste, você pode entender, não, tá bom, não fez nada demais, falar com os meninos, beber, não sei o que, tá bem, vou encher o meu saco e tal, e tal, e tal, e aí você releva. E aí é empurrar a poeira para debaixo do tapete. E aí vem o terceiro erro, que é, cara, e esse aqui tem a ver com os dois primeiros. Então, o primeiro, você foca mais em entender ele, ao invés de fazer ele te entender. Segundo erro, você desiste de fazer, ali na hora de fazer ele te compreender, você releva e empurra a poeira para debaixo do tapete. E o último, no fundo, justifica os dois primeiros. Porque qual que é o erro que está fazendo você ficar focando mais em entender ele e empurrar a poeira para debaixo do tapete? É porque como você não sabe o que você quer direito, você não pede, você reclama muitas vezes. Então o terceiro erro é não saber o que realmente você quer, o que você precisa, qual é a sua necessidade emocional, o que você está querendo daquele ser humano que está do seu lado. Como você não sabe dizer isso, porque você nem sabe o que é que você quer, você reclama muitas vezes. Aí você vai virar para mim e falar assim, Marcela, aí eu vou te perguntar aqui, né, o que você gostaria que tivesse mais da parte do seu parceiro? Aí você pode falar assim, confiança, atenção, carinho, maturidade, que ele me entendesse, que ele me ouvisse. Mas o que é isso? Eu não sei o que é isso na prática. Isso não quer dizer nada. Se você virar para um cara e você falar que você quer mais atenção, que você quer mais carinho, que você queria que ele se importasse mais com você, sabe? Isso, no fundo, não diz nada. O que é que tem por trás disso que você tá querendo? Ele sai com os amigos e eu não me inclui. Poxa, eu queria que você me priorizasse mais. O que é te priorizar mais? Como é que você fica? Como é que você se sente quando ele sai com os amigos e não te inclui, não te chama, por exemplo? Então, os 3 maiores erros que fazem você continuar não sendo compreendida por ele são esses. E eu preciso primeiro começar pelos erros para saber, porque muitas vezes você está achando que cedendo, tentando, chorando, esperneando, depois desiste, ou releva e fala, tá bom, vamos dormir amanhã e tal, ou fica sem se falar um tempo, não resolve a situação, não resolve, finge que resolve, mas não resolve, vai levando a vida, de repente vem de novo algo parecido, parece que tudo vem à tona. Então, as 3 formas de você tentar resolver, na verdade, estão piorando, estão
fazendo ele realmente não te entender como você merece. E tudo gira em torno do quê? Eu não entendo o que eu mesma preciso. E isso, gente, eu até coloquei aqui, isso tudo acontece porque no fundo não sabemos qual é a nossa real necessidade, não confiamos. Olha, presta atenção nisso aí. Presta atenção nisso aí. A raiz de todo o fato de não ser compreendida por ele, a raiz disso não está nele. Está no fato de que a gente não confia no que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente vê. A gente não confia realmente nisso. E aí, a gente passa a tolerar o intolerável, a gente passa a conviver com o desconfortável na relação ali, com o que você não gosta, porque você não confia no que você está sentindo, no que você está vendo e no que você está pensando. E aí você vai sem querer, querendo, se anulando, mas pro bem da relação, porque você quer que vocês se deem bem. E até porque talvez você ache que você tem mais maturidade que ele. Que você compreende melhor que ele. Só que desculpa, isso aí é um tiro no pé. E eu vou falar por mim, eu, Marcela, por vezes, várias vezes, cara, mais de 3 anos, eu cheguei a achar várias vezes discussões que a gente tinha, brigas, às vezes ele tinha ataque de ciúme quando a gente tava saindo da festa, e ele dava N motivos para ter tido aquilo, né? E eu falava, não, eu te entendo, talvez eu no seu lugar, eu ainda ia para esse lado. E muitas vezes, quando ele não me compreendia, no fundo, eu chegava a pensar assim, eu posso estar viajando na maionese. Não é para tanto, Marcela. Tem homem que fala, né? Você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Aí eu começava a acreditar que realmente eu poderia estar fazendo uma tempestade num copo d'água. Ou que até eu mesma, como ele falava, era responsável pelos ataques que ele tinha. Mas por que, gente? E aí eu ficava, não, tá bom, tá bom. Tipo, chegava um momento da briga que ela acabava ou cada um indo pro seu canto, da discussão ali, enfim, ou cada um indo pro seu canto, ou tipo, não, tá bom, tá bom, tá bom. Sabe? Tipo, bora relevar isso aqui? A questão é que qual era o problema da Marcela nessa fase da vida? Na fase mais crítica em que eu não me sentia compreendida. O problema era que eu não confiava no que eu sentia, no que eu percebia. Muitas vezes eu até achava que tinha coerência o que eu estava sentindo. Tipo, porra, chegou tarde, não deu notícias. Que porra é essa? Tipo assim, sabe? Ou então, estamos saindo, estamos juntos, um confia no outro, somos um casal, né? Normal, estamos saindo aqui para se divertir, tudo. Do nada a pessoa vem falar que eu tô olhando para outro cara, dando moral, e fica com ciúme de mim e tal, e tal, e tal. Tipo assim, isso não é normal, gente, pelo amor de Deus e tal. Tipo, eu não seguia essa minha intuição no fundo. Eu acabava, para evitar confusão, para não piorar a situação, entendendo que tinha algum sentido ali. Entendendo o lado dele, mesmo que ele não entendesse meu lado. Porque eu não confiava que o que eu percebia realmente não era normal, não era bom. Eu achava que de alguma forma tinha alguma justificativa para ter passado dos limites, sabe? E aí, cara, eu quero que você, assim, comece a avaliar qual que é a sua maior dificuldade hoje, no que é mais difícil para você fazer ele te entender. Comenta aqui para mim, eu preciso saber disso também, eu quero ouvir de você. O que para você é mais difícil fazer ele te entender? Em quais situações, por exemplo, às vezes não é o quê, mas quais situações que para você é mais difícil, tipo assim, cara, parece que eu tô falando grego e ele é alemão, cara, tipo, que isso? Ele não entende o que eu quero, ele não entende o que eu tô falando e tal, e tal, e tal. Em quais momentos que isso acontece? E qual que é a sua maior dificuldade em relação a ele não te entender? Me fala aqui, eu quero ouvir de você. Eu preciso ouvir para entender também o que você está vivendo. Maior dificuldade é dizer, né, assim, como eu me sentia. Que mais, gente?
Como eu me senti em quais situações? Eu não gosto que ele curta fotos de mulheres, ele não entende, ele acha que isso é ridículo, pois ele é muito presente e acha que rede social é besteira. É interessante, sabe o quê? Essa questão de não compreender tem muito a ver também com a forma como a gente se comunica. Compreender não quer dizer concordar. Para pensar. Te entender ou entender ele não quer dizer que você precise concordar, mas é fundamental que em um relacionamento exista compreensão. E compreensão não tem a ver com aceitar, com concordar, enfim. Tem a ver com ouvir, tem a ver com entender. Tem a ver com ouvir com a alma, entender o que realmente o outro sente e pensa, porque o outro é diferente de mim, o outro não é obrigado a achar que rede social é assim ou é assado, assim como o outro não é obrigado a se incomodar se eu curtir foto de homem, por exemplo. Às vezes o outro não se incomoda, porque para ele isso não tem nada demais. Então a gente também tem que começar a entender que compreender é fundamental. E que o outro te compreender não necessariamente quer dizer que ele vai ser quem você quer que ele seja. Acho que ele é muito simpático e atencioso quando conversa com outras mulheres, mas ele diz que eu estou exagerando. Isso é um problema. Muitas pessoas, até mulheres também, eu tive esse problema porque eu sou muito carismática, eu sou de fazer amizade muito fácil, eu sou de comunicar muito fácil, sabe? Tipo assim, conheci uma pessoa, a roda de amigos do meu namorado, de quem quer que seja, faço amizade muito fácil. Isso já foi problema pra mim em meus relacionamentos passados. Hoje, pelo contrário, pelo menos pelo que meu marido fala, é uma das coisas que ele mais admira em mim. É a forma como eu me conecto, cativo, crio novas amizades, ou enfim, tenho essa facilidade na forma de me relacionar com as pessoas. Mas eu quero que vocês entendam, gente, e mulher controladora tem que entender isso aqui agora, nesse exato momento da live, que fazer ele te entender, amor, não é fazer ele mudar, não. Tira essa ideia da cabeça, tá? Fazer ele te entender é fazer ele respeitar o seu ponto de vista. Na verdade, fazer ele te entender é você se entender primeiro e conseguir expressar isso pra ele. Isso é fazer ele te entender. Eu já fui casada e vivi outros relacionamentos, já ele não teve, e os que teve não fala, e também não gosta de saber que já tive passado, e que ele sai prejudicado por eu já ter tido. E também o caso de eu fazer amizade muito fácil e gosto de coisa que para ele não cabe. E aí entra um ponto muito delicado dos relacionamentos. O que é? A gente não sabe comunicar o que a gente quer. A gente sabe reclamar quando a gente não tem alguma necessidade atendida. Isso, e aí eu vou dar até a sugestão de livros para vocês de hoje, da live de hoje, que ajuda vocês a se comunicarem também, se chama Comunicação Não Violenta, que é CNV. Algumas pessoas podem ter ouvido falar desse livro. Mas a nossa forma de comunicar é extremamente violenta. A forma como a gente reclama, a forma como a gente fala do outro, a forma como a gente critica, a forma como a gente às vezes simplesmente só quer o bem do outro. Mas é extremamente violenta. Comecei a meditar, Ho'oponopono, estou começando a agradecer pelas situações difíceis, pois estou vendo que elas são uma oportunidade que o universo está me dando de mudar minha forma de pensar. Show! Bom ponto de vista, Sabrina. Isso é sempre quando a gente se questiona o para quê da situação. E aí, vamos lá então. Porque na prática, gente, eu fui vendo que eu tava fazendo tudo errado, cagando as situações todas e piorando, tanto que meu relacionamento foi piorando, à medida que eu ia aprendendo a relevar as coisas e achava que isso era bom, achava que isso era o que ia me fazer chegar lá, mas no fundo só aumentou meu problema. E no fundo eu percebi que, anota essa frase aí, anota essa frase, para ele me entender, eu preciso me entender antes, ao invés de querer entender o outro. Isso mudou radicalmente a forma de eu me relacionar comigo e com os homens. Porque eu comecei a me questionar, o que eu estou sentindo agora? O que ele faz que me desperta um sentimento ruim? Como que eu gostaria que ele agisse?
Como que eu gostaria de me sentir? O que me faz bem? O que me faz mal? Isso são questionamentos de pessoas e de mulheres que estão focadas em si, em uma necessidade delas. E só quando eu entendo que diabo que eu quero ou que diabo que eu estou sentindo falta, que eu consigo comunicar de uma forma melhor. E aí eu passei de fato a me questionar, ao invés de ficar questionando ele. Então, eu cheguei a uma conclusão que pode, inclusive, te ajudar fortemente a resolver esse problema de como fazer ele te entender, se você realmente vive isso. São apenas 2 dicas super importantes para você virar seu jogo e fazer ele te entender melhor. Ou, na verdade, fazer ele te entender de fato. Eu vejo que tem mulheres que, tipo assim, desde o início vê que o cara, tipo, tá ficando com um cara e aí o cara some, o cara tá com outros, ou o cara tá de conversa com outros, ou o cara, sabe? Ela ficou sabendo que ele ficou com outros, ou que ele mentiu pra ela, e não sei o que. Ela vai tentar falar com ele fala, ah, não, para, isso já passou, não sei o que, ela tá bom, e vai levando, né? Tipo, tá bom, tá. Mas aí acontecem situações parecidas de novo, ela vai relevando e tal, e tal, e tal. E aí, se vocês estão percebendo, o que está acontecendo com essa mulher? Está anulando o que ela está percebendo, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está vendo. E isso muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque desde o início, sem querer, a gente faz, porque a gente quer tanto dar certo e ser amada, que a gente ignora o que a gente está percebendo. A gente acha que não é desse jeito, não é para tanto. Então aqui eu quero te dar 2 dicas super importantes. A primeira delas, é, e baseado no livro da CNV, tá? A primeira é: tenha muito claro a sua qual necessidade sua não está sendo satisfeita. Aí eu vou te dar um exemplo. O que a comunicação não violenta fala? Ela fala que pra gente falar, pra gente comunicar com qualquer pessoa, qualquer coisa, a gente deveria seguir 4 simples passos. Na última live eu falei de técnica XYZ. É parecida, mas é um pouco diferente, tá? Por quê? Quando ele fala desses 4 passos, ele fala da observação. Os 4 passos, simples, resumindo: observação, sentimento, necessidade, pedido. Anota aí: observação, sentimento, necessidade, pedido. Muitas vezes a gente não observa, né? Ele dá até um exemplo no livro, tipo, a mãe chega em casa e tem meia pela sala, ela vira pro filho e fala, nossa, mas você é bagunceiro demais, tira essas meias aqui, que eu não aguento mais ver isso, arrumo tudo e você desarruma. Ela tá sendo totalmente violenta nessa forma de comunicar. Como é que seria uma forma assertiva, seguindo esses 4 passos? Fulaninho, tem uma meia aqui em cima do sofá, eu vi que você deixou uma meia aqui em cima do sofá e outra em cima da estante aqui da sala. E quando eu vejo isso, eu fico extremamente incomodada com essa situação. Porque eu tenho uma necessidade de ter a casa organizada. Será que, por gentileza, você pode pegar as 2 mesas e colocar no cesto de roupa suja? Ela observou o fato, ela disse como é que ela se sentia, ela entendeu qual que era a necessidade dela, ela que precisa daquela sala arrumada. É uma necessidade dela, ela entende a necessidade que ela tem. E aí ela fez um pedido, por favor, você pode tirar isso daqui e colocar no cesto de roupa suja? A questão é que, se a gente não tem noção, claro, o que a gente quer, a gente não aprende a pedir, a gente não sabe falar. A gente só acusa, a gente só joga merda no ventilador, sabe? Então você só vira pro outro e fala que ele é um egoísta, que ele só pensa nele, que não dá, que toda vez é assim, que não dá pra contar com ele pra nada, que ele só fala que vai mudar, mas não adianta nada, que você já falou 500 vezes pra ele parar de falar com as mulheres, ou pra ele pelo menos ser mais sério, ou não precisar ser tão extrovertido assim, e nada, e não adianta nada, sabe? Você já... Enfim, deixa eu ver aqui mais exemplos. Em relação às fotos de curtir, que você reclama pra ele que ele fica curtindo foto de mulher, e que você já não aguenta mais ver isso,
sabe? Que isso não é coisa de homem casado, ou de homem que tem namorada, ficar curtindo essas fotos de mulher e tal, e tal, e tal. E aí, muitas vezes, a gente não fala o que a gente quer, qual que é a minha necessidade. Para pra pensar em ele curtir foto de mulher. Vamos pegar essa cena, essa situação. Ele tá curtindo foto de mulher e isso te incomoda. Te incomoda. Aí, como é que você faz a observação, sentimento, necessidade, pedido? Bora fazer esse exercício aqui. O que você observou? Fulano, aí vamos supor, a vontade é falar, fulano, eu não aguento mais ver você de novo curtindo foto de mulher, de biquíni, não sei o que das quantas, mulher sozinha e tal, e tal, e tal. Isso é a nossa vontade. Mas qual que é a observação? Fulano, eu vi hoje, de manhã, infelizmente, que você curtiu foto de sei lá quem. E quando eu vi isso hoje, ontem, mas a observação, eu fiquei muito o quê? Irritada. Eu fiquei decepcionada. Eu fiquei mal. Porque eu tenho a necessidade de que, qual que é a necessidade que você tem, meu amor? Que ele, quando ele curte foto de mulher, não está sendo suprida essa necessidade. Para pensar, gente, é um processo. Mas é um processo nosso, não é do outro. Qual que é a sua necessidade? É uma necessidade sua, que não está sendo cumprida. Qual que é a necessidade? Pensa. Necessidade de ser exclusiva, necessidade de que ele curta apenas as suas fotos, necessidade de que ele admire ou comente mais e participe mais das suas fotos, necessidade de se sentir única, necessidade de quê? Qual que é a sua necessidade? E aí, você vem e faz o pedido. Portanto, eu gostaria que, ao invés de curtir foto das mulheres, você pelo menos, se você quer admirar, se você acha bonito e tudo, admira, olha. Mas não precisa curtir. Não precisa deixar lá registrado que você passou por ali e fazer questão de dar uma curtida ali. Tipo, cara, você tem que dizer pra ele alguma coisa. Mas sua necessidade. A questão é que enquanto a gente não tiver claro qual que é a nossa necessidade, a gente só vai brigar. A gente só vai, sabe, dar surtada. Eu, por exemplo, Marcela, quer dizer que isso vai resolver meu problema? Quer dizer que ele vai deixar de curtir? Não, não sei. Não quer dizer nada que ele vai necessariamente deixar de curtir. Primeiro quer dizer que eu tô me entendendo. Aí o segundo ponto é, se ele não mudar, se ele continuar curtir foto de mulher pelada ainda, curtir foto de não sei o que, pegar a conversa dele com mulher, não sei o que lá. Aí você vai entender que você tem uma necessidade básica, por exemplo, para dar certo num relacionamento e ela não tá sendo cumprida. E aí você, ao invés de relevar, não, tipo, tá, beleza, vou conviver com isso, você vai entendendo se dá pra conviver com isso ou se não dá. Aí depois você vai mudar a forma de se posicionar com ele. Você vai falar, olha, fulano, lembra aquele dia que eu conversei com você? Aquele outro que eu também conversei com você sobre aquela situação X, aquela situação Y? Pois é. Eu vi que depois daquele dia, até hoje, aconteceram as situações A, B, C. O que me fez ficar ainda mais frustrada e triste por ver que aquilo que eu havia pedido não aconteceu. E eu tenho uma necessidade de me sentir ouvida, sabe? Eu tenho uma necessidade de que a gente possa chegar num consenso. E eu tô vendo que isso não tá acontecendo. E aí você vem e faz um pedido. E aí o que você quer? Percebe como é? Não é a Marcela que tem que dizer qual que é o pedido que você tem que fazer? É você que precisa saber qual que é o pedido. E aí eu quero que você me ajude a encontrar uma solução. Porque eu não consigo mais conviver com essa situação dessa forma.
Isso é ser sincera, primeiro com você, depois com o fulano. A questão é que comunicação certa, gente, para fazer ele te entender, você não deve jamais anular o que você sente, o que você pensa e o que você percebe. Você está percebendo que observar sentimento, necessidade, pedido, está tudo ligado a você? Muito mais do que a ele? O problema é que tem muita gente que vai jogando a poeira para debaixo do tapete. Isso é uma merda. E vai achando que por um tempo aquilo até alivia a situação. Mas depois vira uma bola de neve e a bomba explode. Depois joga todo mundo, todas as mágoas ali no ventilador, aí joga um, o outro joga outro. Ah, é, você isso, mas também aquela vez, porque eu não aguento mais isso. Aí você fala, eu também não aguento mais. E aí, sabe? Porque vocês não resolvem o que precisam resolver. Então, já falei aqui em outras lives também que um sinal de que você vale a pena investir no relacionamento é quando o defeito do outro é tolerável para você. E fazer ele te entender não necessariamente tem a ver com fazer ele mudar. Até porque ninguém muda ninguém. Mas tem a ver com ver o quão disposto ele tá para atender o seu pedido ou não. Porque ainda tem isso. Você precisa aprender a pedir. Agora, se ele vai atender ou não, é com ele. Agora, quer dizer que porque você não sabe, ele nunca te entende, você já desistiu? Para com isso. E a segunda dica super importante, que também mudou radicalmente o meu relacionamento passado, é avalie se ele não te entende ou se no fundo ele não te aceita. Porque ainda tem isso, tá? O outro, isso é um caminho de mão dupla. Às vezes, eu também não aceito o outro como ele é. Então, se ele não te entende, é uma coisa. Às vezes você precisa mudar a sua forma de se expressar, de se comunicar. Agora, se ele não te aceita, isso eu vou dar um exemplo básico. Você tá ficando com um cara. Na verdade, vocês começaram a namorar. E aí você descobre que ele te trai. Que desde o namoro ali, começo de namoro, ele tá ficando com outra. E aí você fala com ele, você descobre uma primeira traição, você vai lá, fala com ele, às vezes dá uma briga cabulosa, fica puta, não sei o que, chora e tal, e tal, e tal. Você fala, ele pede desculpa, ele fala que isso não vai mais acontecer e tal, e tal, e tal. Passa um tempo, você vai lá e vê, não sei como, descobre ou alguém te manda print dele, foto dele com uma fulana e tal, e tal, e tal. E aí você vê aquilo e aí você fica puto, você fala, tipo, não acredito. Aí você vai ter outra conversa com fulano e tal. Ele fala, não, para com isso, não é bem assim, não é isso, não é assado. Aí chegando a uma conclusão, às vezes você quer que ele te entenda, mas às vezes ele quer um tipo de relacionamento que não é o que você quer, meu amor. Ou seja, não é que ele não tá te entendendo, é que ele não quer a mesma coisa que você. Isso inclui não te aceitar. E eu preciso virar pra você e falar, e tá tudo bem também. Aí você vai falar, como tá tudo bem? Cara, você vai fazer o quê? Você vai virar ele do avesso? Pra ele ser a pessoa que você quer que ele seja, sendo que não é? Então, às vezes, você tem que entender também se você tá querendo que ele te entenda ou se você tá querendo mudar ele. Eu queria, na verdade, mudar ele acima de tudo. Acima de tudo. E se ele me entendesse algumas vezes seria ótimo. Mas eu queria, na verdade, que ele fosse menos ciumento, que ele confiasse mais, que ele fosse mais equilibrado, menos explosivo. Enfim, que ele fosse quem ele não era. Via de regra, de forma geral, era o que eu queria. Hoje, por exemplo, no relacionamento que eu tenho, fazer o outro... Isso mudou minha cabeça desde o começo.
desde que eu terminei esse relacionamento, comecei a me envolver com outras pessoas, até conhecer quem seria meu marido, eu fui entendendo que diabo que eu queria. Pra eu entender se eu tava tendo isso do relacionamento ou não. E aí eu parei de ficar só querendo entender, gente, mas por que ele sumiu? Gente, mas por que ele ligou assim, falou assado e depois de repente sumiu? Gente, mas olha, ele é tão simpático, não sei o quê, e a gente não tá namorando ainda, tipo 2 meses ficando. Gente, mas por que será e tal? Parei com isso. Eu comecei a focar no que eu queria. Tô ficando há 3 meses com a pessoa. Peraí, Marcela, tá curtindo? Tá sendo legal? Tá ótimo. Legal. Vai ficar nessa até quando? Vai ficar ficando até quando? Mas quanto tempo você vai ficar ficando? Tá confortável pra você essa situação? Aí eu, não tá confortável, eu já tô ficando incomodada, porque vai ficar ficando, não tem sinal de que vai virar namoro. Não tô gostando. Fui lá e me posicionei com o meu, que hoje é meu marido. Fui lá e me posicionei com ele. Falei, olha, sem medo de perder ele. Porque eu precisava respeitar também o que eu tava sentindo. Eu fui lá e falei com ele. Eu falei, olha, tô gostando muito de ficar com você e tudo e tal. Mas eu vejo que na prática a gente tá se relacionando como se fosse namorado. E eu sei que a gente não é. Isso tem me incomodado um pouco, então eu prefiro dar um passo pra trás. Agora você vai dizer assim, nossa Marcela, mas eu tava sendo coerente comigo. Ao invés de eu ficar perguntando assim, gente, quando será que ele vai querer namorar? Gente, mas por que ainda não pediu em namoro? Gente, mas será que ele tá pronto? Gente, mas o que será que tá passando na cabeça dele? Gente, tipo, cara, eu entendi que eu poderia até... Ai, travou aqui no Instagram. Eu entendi que eu até poderia ir por esse caminho. Só que às vezes que eu já tinha ido, eu tinha perdido tempo. Então eu precisava entender o que eu estava querendo, que necessidade que eu estava buscando, que não estava sendo atendida. E, enfim, passei a agir de acordo com isso. Então, avalie se ele não te entende ou se no fundo ele não te aceita. E aí, para fechar, tem uma frase que eu coloquei aqui que resume bem o que é um relacionamento que um não entende o outro. Um relacionamento sem compreensão não vai te trazer realização. Não vai. Não vai. Só que para o outro me compreender, eu preciso me entender. Antes de tudo, anota isso aí. Porque isso é exercício de casa. Eu preciso me entender. E qual é a pergunta que você tem que dormir hoje se fazendo quando você lembrar das situações, do fulaninho curtindo a foto, do fulaninho vendo foto de sexo, filme pornô, do fulaninho trocando mensagem com não sei quem, do fulaninho gritando com você, do fulaninho fazendo aquilo outro com você. Aí eu quero que você comece a pensar qual necessidade minha não está sendo atendida nessa situação. O que eu quero, o que eu tenho necessidade de sentir, de ter, que quando ele faz isso, cai por terra tudo. Eu tinha necessidade de ter um relacionamento seguro, de ter um relacionamento estável, de ter um relacionamento com confiança. Toda vez que aquele ser humano vinha falar que eu tava dando moral pra alguém, ou vinha perguntar onde que eu tava, com quem que eu tava fazendo o quê, essa minha necessidade de ter um relacionamento estável, seguro e com confiança não era atendida. Aí você acha que dava pra eu conviver a vida inteira sem ter isso atendido? Não dava. Eu preciso, a Marcela precisa de segurança e de uma estabilidade, não é aquela, mas de uma segurança mesmo e de confiança no relacionamento. Então, qual que é a sua necessidade? Para e reflita sobre isso hoje à noite e daqui pra frente em todas as situações que aconteceram. Observe o que é. Qual sentimento isso te desperta? Qual a necessidade sua que não está sendo atendida? E como você faria o pedido? Certo? Deixa eu ver se tem perguntas aqui agora. E não cai na cilada, Bino, de que você tá fazendo drama, de que a culpada é você, que se você não fizer tal coisa, nada disso estaria acontecendo. Sabe? De que você que começa com esses neneném, mimimi.
Você não precisa cair para esse lado, você não precisa sucumbir a isso. A mulher que confia nos próprios sentimentos, no que ela está percebendo, ela não abre mão disso, ela entende que faz sentido o que ela está percebendo. E que a opinião do outro não é a sua verdade. Anota essa frase. A opinião que ele tem sobre mim não quer dizer que seja a minha verdade. Não quer dizer que seja a verdade. Simplesmente, às vezes, é o ponto de vista dele, às vezes é a forma dele se defender, às vezes é a forma dele se proteger, é ele falar essas coisas. Às vezes é a arma que ele usa, a armadura que ele usa para se proteger. E às vezes você acredita que essa é a verdade. Não cai mais nessa. A opinião do outro não é a sua verdade. Ponto final. Qual que é a sua verdade? Vá em busca dela. Porque a sua verdade é você que descobre, não é ninguém. Não é fulaninho falando que é drama, que é tempestade no copo d'água, que não aguenta mais e que, sabe? Não. Essas frases, inclusive, quanto mais frequentes elas são, frases do tipo, é tudo culpa sua, se você não tivesse feito tal coisa, nada disso estaria acontecendo, você me tira do sério. Essas frases, inclusive, quanto mais frequentes elas são, mais sinal de que seu relacionamento é tóxico e abusivo. E eu não jogo a culpa no cara só, a responsabilidade nele. Você tem uma parcela de responsabilidade quando aceita, ou pelo menos não tem noção da sua percepção, do seu sentimento e da sua necessidade. Enquanto eu não entendi a minha necessidade, eu fui me envolvendo cada vez mais num relacionamento abusivo. Porque eu achava que me doando mais, que entendendo mais, que tentando mais, tentando, e me doando, era assim que funcionaria, o que faria dar certo. E não é. Não é. Fazer o outro te entender tem a ver com você se entender primeiro. O que eu gosto? O que eu quero? O que me faz bem? O que me faz mal? O que me incomoda? O que me agrada? O que me irritou? Que sentimento que aquilo me desperta? O que eu quero sentir ao invés disso? Eu fico triste, como é que eu gostaria de me sentir? Eu gostaria de me sentir bem, amada, feliz, legal. O que faltou? Qual que é o buraco que tem aqui no meio que não aconteceu para eu me sentir feliz, amada e etc? Não sei, Marcela. Vai pensar, meu amor. Vai pensar. No Método Rio eu tenho um módulo que eu ensino apenas sobre gestão de conflitos, que é baseado na comunicação não violenta. Que é como que eu reconheço o que eu sinto. E aí lá eu falo, discorro sentimentos, enfim, lá discorre muito mais coisas que não vem ao caso eu trazer tantos, não tem nem tempo para trazer tudo aqui. Mas é para fazer você conseguir formular uma ideia, formular um pensamento, um sentimento, uma necessidade, sabe? Para que isso faça parte do seu dia a dia normal. E a gente vai virar e falar, nossa, Marcela, mas é difícil isso, hein? Não, amor, não é difícil, é diferente. Não é difícil, é diferente. Tá? Então aquilo que muitas vezes você acha que é difícil é porque é apenas diferente e novo. Até você começar a fazer e praticar, se torna muito mais fácil, muito mais prático e mais automático. Tá? Então, tira a ideia de que é difícil, porque na verdade é apenas diferente. Deixa eu ver aqui. Eu querer chamar minha família para vir aqui em casa, ele nunca deixa. Me pergunto por que eles vão vir fazer o que aqui em casa, se a casa também é minha. É delicado. Exercício. Situação. Como é que você se sente? Qual que é a sua necessidade de ter sua família perto de você, de conviver com sua família, que seja uma vez no final de semana, e como é que você gostaria, sabe? Isso, gente, é legal vocês entenderem que a visão que o outro tem, imagina, eu vou chegar nesse ponto aqui, pegando esse exemplo que ela trouxe, às vezes, o outro, às vezes,
Ao invés de não entender, no fundo ele não te aceita. Marcelo, o que eu faço se ele não me aceita? Para pra pensar. Se a sua família é importante para você, faz parte de você, você gostaria de conviver com ela pelo menos um almoço ali, de sábado, qualquer coisa assim, e o outro não quer, cara, tem alguma falha muito grave aí que vocês não estão sabendo olhar. Você precisa entender a sua necessidade de ter a sua família ali, tá? E deixar isso muito claro para ele. E ofereça um pedido, faça um pedido, de modo que você não o obrigue a enfiar a goela abaixo, ele ter que estar ali naquele ambiente se ele não gosta. Mas faça um pedido que seja para conciliar a sua necessidade, talvez com a necessidade dele. Ele não quer estar em casa, ele não quer que as pessoas demorem tanto, ele não quer que chame mais de 5 pessoas, ele não quer que seja churrasco, ele prefere que seja uma coisa que suje menos. Tá, legal. Aí você faz um pedido que abrace a sua necessidade e um pouco da necessidade dele, porque, gente, relacionamento é isso, é disposição, é diálogo e consenso, a todo momento chegando num consenso, tá? Então, às vezes eu não tô sabendo me expressar direito, às vezes eu não sei combinar direito, às vezes eu não sei pedir, às vezes eu viro pro outro e imponho uma situação. Às vezes eu viro pro cara e falo, meus pais vão vir jantar aqui amanhã, tá bom? Fudeu. Porque o cara, ele, só nesse comentário, ele se sente extremamente desrespeitado. Amanhã eu combinei da gente com os meninos lá não sei aonde, tá? Porra, ele pode adorar, mas você corre um sério risco do cara ficar tipo assim, como assim? Que merda é essa que você combinou sem me avisar? Então, e aí vem umas outras estratégias de como também ter esse diálogo no dia a dia com o homem de forma que ele se sinta respeitado. Aí é tema para outra live, mano, tá? Mas, por hora, creio que é isso. Se tiverem alguma dúvida, teve uma pergunta aqui, vou responder só mais ela. Marcela, e se ele não atender o pedido? Raquel, ótima pergunta. Isso pode acontecer. Ele pode não atender o pedido. E aí, como eu falei, pode surgir alguma nova situação, né? Nova em que te incomode. E aí, você pode também, gente, depois questioná-lo se ele te entendeu, se ele concorda com você, o que ele acha do que você falou. Você pode ouvir o ponto de vista dele. Você deve, na verdade. O que ele acha de tudo que você falou. Com o que ele concorda, com o que ele não concorda. Ao que ele está disposto, ao que ele não está. Porque aí você já avalia também se ele tá afim de querer deixar de curtir foto de mulher, por exemplo, né? Ou se ele tá afim de, por amor a você, querer aceitar sua família para almoçar na sua casa, na casa de vocês também. Então, o pedido, dependendo do que for, ele pode não atender. Isso quer dizer que você vai ser obrigada a ficar tolerando o intolerável? Não. E aí você vai, mais uma vez, de outra forma, em outra situação, se posicionar e mostrar para ele a sua necessidade, que não está sendo atendida. E vai chegar um momento que talvez vocês possam viver um impasse, do tipo, eu tenho uma necessidade X. E aí? E ela não está sendo cumprida. E eu não sei mais resolver isso sozinha. No que depende de mim, eu não estou encontrando saída. Você está disposto a encontrar alguma saída junto comigo ou não? Porque chega um momento em que o outro precisa entender que para dar certo, ele precisa participar. E o outro precisa entender isso, mais do que você. Certo? Meu tempo acabou. Beijo pra vocês, até amanhã. Amanhã tem mais live aqui. Vou colocar o tema da live de amanhã pra vocês, o tema das lives da semana também. E os horários voltam normal às 16 horas. Hoje
foi diferente porque eu tava voltando de viagem, peguei trânsito, não sei o que, e achei melhor deixar para agora à noite. Mas amanhã a gente volta pro horário das 16 horas. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, estou por aí. Mandem direct para mim, que farei o possível para responder todas, tá? Beijo para vocês, ótimo começo de semana. Se preparem para o Manual da Mulher Apaixonante, que em breve eu vou lançar para vocês conhecerem. E ótima noite para vocês, descansem e fiquem com Deus, tá bom? Amo vocês, meus amores. Um beijo, vou mandar o link da live lá no canal do Telegram, tá bom? Beijo, 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 beijo. Fui!